E aí galera, beleza? Hoje a gente vai conversar sobre a escolha da escola. Esse é um tema bem importante, né? A gente está no meio do ano e muitas famílias nesse período decidem trocar os filhos de escola. Mas e aí, como é que a gente faz para escolher a escola nova dos nossos filhos, né? Porque a escolha da escola é uma coisa que deve ser pensada com muito cuidado para que a gente não fique trocando de escola com frequência, porque isso não é nem um pouco legal, nem para a família, nem para a criança. Então hoje o Papo de Criança é sobre a escolha da escola. Bom, vamos lá. A primeira dica de todas e a mais importante é o motivo que faz você querer mudar o seu filho de escola. Então, vamos lá. Você quer mudar porque tem poucos alunos na sala? Quantos alunos tem na sala que você vai da escola nova? Porque não tem biblioteca? Cadê a biblioteca da escola nova? Enfim, verifique se o motivo que faz você querer tirar o seu filho de uma escola está também presente na outra escola, porque se tiver, essa não é a escola certa. A segunda dica é você pensar em qual é o tipo de escola que você está procurando para o seu filho. Então, por exemplo, uma vez uma mãe aqui na clínica veio falar para mim: eu quero botar meu filho na escola X, porque todo mundo fala que a escola X é boa. Sim, mas a escola X é uma escola super conteudista, super tradicional, que vai priorizar mesmo o resultado. Esse é o tipo de escola adequado para o seu filho? Porque sim, esse pode ser o tipo de escola adequado para várias crianças, né? Tem muita criança que adora essa pegada de conteúdo, de aprender muitas coisas num dia só, de vários trabalhos para entregar. Tem criança que fica perdido num cenário desse. Então, não escolha a escola como quem compra uma calça numa loja de grife. Educação não é grife, educação é individualizada. Pense na escola do seu filho de acordo com a personalidade e o estilo de aprendizagem do seu filho. Não é porque é legal para o filho da vizinha que é legal para você também, ou para o seu filho. Qual é o tipo de escola que se adequa à criança que você tem na sua casa? Uma terceira dica é pensar em qual é o material pedagógico da escola. Muitas escolas hoje em dia adotam materiais apostilados e aí você tem várias possibilidades de apostila de várias marcas diferentes e várias editoras diferentes. Uma outra possibilidade são as escolas que trabalham com os livros didáticos, o velho e bom livro didático, igual provavelmente eu, você e muitos de nós aí fomos educados. O que me preocupa são escolas que não sabem te responder essa pergunta. A gente tem um material próprio, a gente tem um treinamento próprio, a gente desenvolve uma metodologia própria. Tá esquisito, hein? Peça para ver o conteúdo e o material pedagógico daquela escola. Primeiro, ele está adequado com a proposta que a escola oferece ou diz que oferece, e segundo, ele é adequado para o seu filho. Mais uma vez, a gente volta para a criança e pensa que a gente está escolhendo escola para uma pessoa e não é uma grife. Uma quarta dica é você pensar em quantos alunos tem dentro da sala de aula do seu filho. Seu filho é uma criança de educação infantil, existe uma média razoável de pelo menos 12 alunos em sala, sendo 4 crianças para cada adulto. Qual é a quantidade de professores dentro dessa sala e quantos auxiliares você tem dentro da sala de aula? Se o seu filho já é uma criança do ensino fundamental, esta mesma pergunta deve ser feita, porque aí de novo volta para o seu filho. Qual é o ambiente mais adequado para o seu filho? Uma sala com 5 alunos, com 10 alunos ou com 40 alunos? 5. A relação afetiva que a escola propõe. Se você também é pai de uma criança da educação infantil, a relação afetiva dessas instituições ela deve ser muito presente. A criança pequena, ela precisa ser acolhida, ela precisa de afeto, ela está se separando provavelmente pela primeira vez da família e os espaços de educação infantil têm que acolher da forma mais afetiva possível. Na medida em que essa criança vai crescendo, entrando para o ensino fundamental e principalmente quando ela vai para o ensino fundamental 2, esse acolhimento tem que ir se transformando e dando lugar a espaços de promoção de autonomia. Essa história de escola, de ensino fundamental, que parece casa de vó, não está com nada. Casa de vó é casa de vó, escola é escola e que cada lugar tem o seu papel e o da escola está longe de ser colinho e chamego de vó, certo? Sexta dica, qual é a formação dos educadores que vão trabalhar com o seu filho?
Primeiro, a formação de base. Todo professor de sala de aula de ensino fundamental 1 e educação infantil tem que ser formado em pedagogia. Os auxiliares nem sempre serão pedagogos, mas a grande maioria deles está estudando pedagogia. Já no ensino fundamental 2 e médio, estes pedagogos dão lugar aos especialistas. E aí é uma outra história e uma outra trajetória de formação. Mas, além da formação de base, você tem que perceber e perguntar nas entrevistas qual é a formação contínua que esses professores recebem. Um professor formado há 20 anos atrás, ele foi formado por uma criança que nem existe mais. Então, pergunte qual é a formação dos professores, do coordenador pedagógico, da diretora da escola e, principalmente, pergunte se essa formação ainda acontece, se ela é contínua e se esses professores estão se renovando a cada ano. 7. A estrutura física da escola. Muitas escolas pecam em excesso em relação à estrutura física, né? São escolas que têm bibliotecas incríveis, quadras incríveis, uma piscina maravilhosa, salas de aula super equipadas e nada disso é usado da forma como deveria. E ao contrário também é verdadeiro. Verifique se a escola tem condições físicas de receber o seu filho. Uma quadra poliesportiva vai bem, né, para as aulas de educação física, mas se não tem quadra, verifique se tem um lugar adequado para o desenvolvimento psicomotor dessa criança, né? Verifique aonde eles vão comer. Muitas vezes o refeitório é um dos principais espaços que você deve visitar. Esse lugar tem que ser limpo e aí vem a 8ª dica, a higiene da escola. Visite os espaços, visite as salas de aulas, vá verificar o refeitório, dá uma olhada no banheiro principalmente. Essa escola é limpa? Não é fácil você manter limpo, brilhando, impecável o lugar com tanta criança, mas o mínimo de higiene tem que ter, certo? 9. Pode parecer óbvio, mas para muita gente isso não é critério. Preocupe-se com a distância da escola até a sua casa. Se tem uma coisa que deixa qualquer criança desorganizada, é muito tempo de trânsito todos os dias para chegar até a escola. Quanto menos tempo ele passa no carro ou no transporte para ir até a escola, melhor vai ser a qualidade da aprendizagem dele. E por fim, 10ª última dica, lembra do seu bolso, né? Não adianta você ter a escola ideal, sendo que no futuro isso vai desorganizar as finanças da família. Tenha para o seu filho um espaço que vai acolher a sua necessidade como pai e mãe e que você consegue bancar sem tirar dele outras qualidades, como uma boa alimentação, um lugar bacana para morar, enfim. Vamos para um equilíbrio financeiro aí, que todo mundo fica bem, beleza? Se você acha que essas 10 dicas para pensar na escola do filho pode colaborar com alguém, compartilha o vídeo, dá um joinha aqui e se você ainda tem outras dúvidas sobre a escolha da escola do seu filho, a nossa equipe pode ajudar. Vem aqui falar disso com a gente, porque no CBM, papo de criança, inclusive lá na escola, é coisa séria. Até mais! Essa é uma época do ano que muitas famílias decidem mudar os filhos de escola. Porque eu queria que a calça aparecesse. E assim. Não tá mais levantando, não tá no meio da câmera. Obrigada, diretora. É o avião. Então vai.